O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça, e ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a vida é o maior presente que Deus nos dá. Não tem maior riqueza, tesouro, que mais importante e maior do que a vida. A vida começa mesmo antes de nós nascer, de ser gerado pelos nossos pais. Os nossos pais são aqueles, com a graça de Deus, nos transmitiram a vida. E nós recebemos como um verdadeiro presente de Deus, para que nós assim a cuidamos. Sabemos que quando nós estamos vivendo, nós passamos por diversos momentos em nossa vida. Momentos esses que às vezes superamos muitas dificuldades. São muitos obstáculos, são muitos desafios. Mas não para desanimarmos, mas vencer.
Deus enviou o seu Filho Jesus no meio da humanidade. Não enviou de qualquer modo, mas nasceu de uma família, numa condição como nossa, humana. Viveu como nós, menos no pecado, nem na sua concepção e nem na sua vida. E na sua morte gerou a vida, a esperança da ressurreição. A nossa esperança está no Senhor. Porque sabendo que nós assim vivendo a nossa vida aqui, às vezes cheios de altos e baixas, de tropeços, mas que nós sabemos que o nosso caminhar, nosso direcionar tem que ser para o nosso Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, quem estáis fadigados, cansados. Meu jugo, meu fardo é suave e leve. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, não precisa ter medo da morte. O que nós estamos celebrando hoje não é a morte. É a saudade, é a vida daquelas pessoas, dos entes queridos que nós estamos celebrando hoje, 7º dia. Ana Maria, Josefina, a Larissa, o Cláudio Ronaldo. Pessoas que viveram no meio de nós e quem conviveu com elas, somente nós estamos hoje recordando a Ana Maria. Uma pessoa tão amável, tão querida, tão doce. Conheci com esse tempo de convivência que eu tive aqui com ela e pude perceber no seu coração uma pessoa muito querida, que transmitia um amor na sua voz, no seu violão, cantando, animando. Uma pessoa que estava sempre disponível. A família, os amigos, esposo, filho. Sente muita ausência da sua partida. Os amigos, todos nós que a conhecemos, que convivemos com ela. Até quem não a conheceu, não conviveu, só de ter ouvido a sua história, como que foi, se sente comovido por tão repentina a sua ida. Dessa vida aqui terrena para a esperança na eternidade. E mesmo diante do medo que muitas pessoas às vezes têm para esse momento de passagem, mas a gente tem que acreditar e ter a esperança na vida eterna, que é a única e maior certeza que nós um dia faremos essa viagem. E nessa viagem a gente vai só. A gente não leva nada das conquistas, das coisas terrenas que aqui fez. Então juntar tesouro, riqueza, essas coisas não leva para a eternidade. Mas o que se faz? O que viveu aqui fica no coração, na lembrança daqueles que conviveu com as pessoas. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que você está fazendo de bom? Que está vivendo? Que vai deixar de exemplo, de alegria para as outras pessoas que te conhecem. Então, Ana Maria, ela viveu plenamente e ela deixou muito para nós. A sua fé, a sua espiritualidade, o seu jeito de amar, o seu jeito de viver a vida. Como os outros também que nós celebramos hoje, a jovem Larissa também teve uma vida bruscamente assim interrompida. A família, os amigos que conheceu. Também fica aquela dor da ausência, da partida, que nós nunca acostumamos e não vamos acostumar com aqueles que se vão.
É uma dor que não existe remédio nenhum que passa. É uma saudade que só o tempo que vai ali amortizando, que vai aliviando aquela saudade muito grande que fica daqueles que foram. Mas o que fica no coração, que nunca se acaba, é memória das pessoas que conviveu conosco. Então, a sua vida foi interrompida aqui, mas ela continua na eternidade e no coração de cada um de vocês que conheceu a Ana Maria, ficará sempre e jamais vai se apagar. Ela foi lançada aqui como uma semente que germinou, cresceu e produziu fruto. E do fruto que ela produziu vai continuar a sua essência, a sua natureza. No filho, nos netos, nos bisnetos, daqueles da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, sobrinhos. Tudo está interligado. Os amigos, que fica a sua recordação. Então, a saudade, ela é muito grande. Nós só sentimos falta daquilo que nós amamos, das pessoas que nós amamos. Ninguém nos sente saudade daquilo que não foi significante, aquilo que não foi importante. Como eu falei que a vida vale muito mais do que todos os tesouros. Quem perde a sua vida só buscando riqueza, quem perde a sua vida nos vícios, as drogas, na violência, ou simplesmente, por conta própria, decide interromper a vida, não percebeu a dimensão tão grande e tão importante de Deus ter concedido a vida. Quantas pessoas às vezes queriam ter mais tempo, às vezes chegou aos 90, 100 anos, queria ter mais tempo para viver, mas nós somos limitados. Nós somos seres finitos, mas nós vivemos aqui para buscar o infinito. Aquilo que está muito além do alcance dos nossos olhos, de nossas mãos, que é o infinito, o nosso Deus. Para viver eternamente. Tudo que nós assim construímos e fazemos aqui fica, né, de exemplo, fica para os outros o que se constrói. E nós devemos buscar juntar o verdadeiro tesouro no céu. Cultivar as boas coisas aqui, para que semeando a boa semente, na eternidade, ter o que colher, o que viver. Porque nós não viemos para ficar como semente na vida toda aqui. Nós temos tempo e não sabemos quando será. Em Eclesiásticos, no livro, capítulo 3, de 1 a 11, fala, entre o céu e a terra, há tempo para todas as coisas. Tempo de abraçar, tempo de estar longe, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de encontrar, tempo de despedir daqueles que a gente não vai ver mais. Se nós sabemos que as pessoas que conviveu conosco, que é os amigos, a família, que às vezes não dá tempo de dar aquele último abraço, que a gente não sabia, que era aquele último abraço, aquela última forma de demonstração de carinho, às vezes não dá tempo. Então você que tem seu pai, sua mãe, seu filho, seus amigos, quando na convivência, ou mesmo não está próximo, mas quando encontrar, abraço, beijo. Sinta a presença e a importância dessas pessoas, porque vai chegar um momento que não vai poder mais abraçar. Só fica a esperança de um dia encontrarmos na eternidade. Então, aquilo que é próprio, que nós devemos viver e valorizar aqui na terra, nós temos que buscar dar o verdadeiro sentido para a nossa vida nas coisas simples, que são importantes. Não é almejar destaque, ser orgulhoso, querer ser melhor, mais importante que os outros. Então, viver a indiferença, a falta de amor,
de perdão, dentro da própria família, ou com uma pessoa que teve uma desavença, e passa a vida toda amargurada porque não perdoou, não amou. Então, o amor é para a gente poder vivê-lo, vivenciar. O perdão deve ser dado sempre, porque o perdão, ele é mais cura para quem está machucado, para quem foi ofendido, de que para a pessoa que cometeu, que fez o erro. Então, não guardar ressentimentos, mas viver o amor. Viver plenamente e cultivar no coração. Então, que nós buscar a nossa vida, o verdadeiro sentido das coisas simples, que dá o verdadeiro sentido da vida. A família, os amigos, a nossa fé, a fraternidade na comunidade. E viver cada dia, e não somente viver cada dia como se fosse único, não, porque ele é único. Cada dia ele é único e não se repete nunca mais. Então, todo dia da nossa vida, ele é importante. Ainda que foi um dia que foi difícil, de luta, dificuldades, mas era preciso passar por aquilo, tinha que viver aquilo, e todo dia da nossa vida, ele é importante. Porque nós sabemos daquilo que nós vivemos, que foi no passado, e nós esquecemos muitas coisas, porque não podemos acumular todas as nossas lembranças. Muitas coisas têm que ser esquecidas, mas guardar aquilo que realmente é importante. Nós vivemos o presente, o agora, que nós sabemos que estamos aqui, mas o amanhã somente a Deus pertence. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós fazemos planos, temos metas de curto, médio e longo prazo, e às vezes vai dando certo, porque a gente procura da melhor forma possível para que isso aconteça, buscando em Deus, para que assim os nossos planos também sejam de acordo com os planos de Deus. Mas muitas vezes na nossa vida, no nosso caminho, acontecem coisas que nós às vezes buscamos explicação, o porquê disso, né? O porquê às vezes as pessoas estão no meio de nós, que nós mais amamos, estamos convivendo, e no instante já não está mais, né? E o que fazer agora? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou viver da agora para frente? Então, para a família, será difícil. Família da Larissa, da Ana Maria. Mas Deus vai dando a força necessária para que vocês busquem para assim viver. A vida, ela tem que continuar o seu fluxo, o seu caminhar. Mesmo que fique a saudade, a tristeza, ela é muito grande. E toda a morte, ela traz uma profunda transformação na família, nos amigos, na sociedade. Então nós estamos sentindo e vamos continuar sentindo a grande falta da presença da Aninha aqui na comunidade, da sua voz, do seu modo de tocar, de conviver, de conversar no meio de nós, da sua família. Então, mas Deus vai confortando o coração de cada um que chora e sente a dor da saudade dela ter partido. Mas nós temos esperança na eternidade em nosso Deus, a esperança da vida eterna. Vivamos nossa vida a cada dia, saber que cada dia é importante e ele é único, e nós vivemos plenamente. Vivemos com nosso Senhor Jesus Cristo, para quando for a nossa passagem, a nossa Páscoa para a eternidade, seja também em Cristo. É a nossa esperança, a esperança na vida eterna. Que nós possa viver cultivando a paz, o amor, semeando a esperança de que um dia esse mundo seja melhor. Às vezes chega a pergunta para nós: por que algumas pessoas assim tão amável, tão querida, cheia de vida, de repente essas pessoas que nós amamos, de repente elas se vão? Porque talvez Deus tem um plano para elas e chama para estar junto a Ele. Nós não sabemos o porquê, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo na nossa vida,
que nós já vivemos, vamos viver, que nós não conseguimos imaginar. Então, ensine nossas orações, deixar que Deus nos conduza na sua mão, com a sua proteção, para que possamos viver bem, viver em paz e ter a vida longa. Longa para Deus, que Deus sabe quando será. Então, que nós buscamos cultivar sempre o amor, sempre a esperança. Então, ficarão dessas pessoas, da Larissa, da Ana Maria, a recordação da família e dos amigos que conviveram com elas, e o exemplo de vida que elas viveram. Então, que sirva também de inspiração, que nosso jeito de buscar, de louvar a Deus, de conversar com as pessoas, seja sincera, que venha do coração. E somente Deus para confortar e consolar a família, os familiares, os amigos, com a partir dessas pessoas tão queridas. A nossa esperança e a proteção, ela está no Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo falou: eu vou à frente e vou preparar um lugar para todos nós. Então nós sabemos que não devemos ter medo, mas ter esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós não ficamos órfãos e não desamparados, porque nós temos Maria, a nossa mãe, que intercede por nós. E lá no céu, a Ana Maria está junto ao céu na glória. Também vai estar lá rezando e intercedendo por nós, que aqui nós caminhamos. Porque ela viveu uma vida dedicada ao amor, ao nosso Deus, a nosso Jesus Cristo, à comunidade, à sua família. Então eu estou falando essas coisas aqui, mas é muito mais do que isso. Porque vocês que viveram e conviveram com a Ana Maria sabem o quanto uma pessoa especial que ela é. Ela não foi, ela é. Porque ela vai continuar viva em nossos corações. Jamais morrerá. Só sabemos que ela apenas fez essa passagem aqui da eternidade, aqui da vida terrena para a eternidade. Que o Senhor Deus acolhe-as, que acolhe ela no reino eterno. Dê o descanso para ela, para a Larissa, para a Josefina, para o Cláudio Ronaldo, que nós celebramos hoje, esses nossos irmãos. Que Deus acolha no reino eterno e dê o descanso para eles. E a nós que continuamos aqui, com fé, esperança e amor, nós seguimos a nossa caminhada, a nossa jornada aqui. Porque um dia faremos esse caminho para junto ao Pai. De Deus nós viemos, a Deus retornamos. Não lembramos nada do céu, não tem recordação nenhuma de lá, de quando nós viemos de lá. Daqui também nós deixaremos aqui o que for bom, de importante, para que as outras pessoas assim continuem. Então, o que nós estamos fazendo aqui vai permanecer. E que nós produzamos os bons frutos aqui, como esses nossos irmãos e irmãs assim fizeram. Então, os frutos que a Aninha aqui produziu, ficará aqui. Né? E assim, a gente tem a saudade, a esperança de que um dia nos encontraremos todos no reino eterno, os nossos entes queridos que já estão na glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.